Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Prece dos aflitos, Emmanuel. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nossos erros, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não cessará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiramente, rendendo graças ao Pai, pedimos humildemente para que Ele possa nos potencializar, para conseguirmos elevar o nosso pensamento, a nossa frequência, para estarmos envoltos em Tua presença, Pai. Pelo decurso de seus enviados, os espíritos superiores, unidos e em conjunto, nos colocamos à disposição para sermos instrumentos de Tua vontade, que possamos ser úteis no estudo e aprendizado do Evangelho que hoje nos coloca. Pai, somos ainda muito pequeninos, mas desejosos de buscarmos o nosso melhoramento e nossa reforma íntima. Pela vossa misericórdia, te suplicamos auxílio para transmutarmos as pesadas energias que ainda nos prendem a este mundo de ilusão. Te pedimos forças para lutarmos contra as nossas imperfeições, humildade para enxergar os nossos erros e coragem para corrigi-los, e que aproveitemos as oportunidades que nos concede no presente para sanarmos o mal que fizemos no passado. Pela vossa bênção, de nos ter possibilitado o exercício diário do Teu reino em nós, somos desejosos de nos unificar a Ti, pois já nos ensinastes que tudo está em nós e em tudo se manifesta. Assim, nesse estado de espírito, nós saudamos a Trindade Superior, Pai, Filho e Espírito Incriado,
E pedimos permissão para saudar toda a força que decanta de Ti, Pai, que trabalham no amor e no desenvolvimento. Assim, pedimos força aos orixás, campos de energia de amor e atuação. Pedimos forças a Miguel Arcanjo e toda a corrente de angelicais do Senhor. Pedimos forças à corrente franciscana, essa corrente que nos ampara, nos auxilia, a Xangô, que nos fortalece e sustenta, e ao Caboclo Tupinambá, nosso guia-mestre, que tanto nos orienta. Pedimos ainda pela paz no mundo, paz entre povos e nações, governantes e governados, mas principalmente pela paz em nós, em nossos corações, e que possamos disseminá-la e promovê-la onde quer que nós estejamos. Pedimos pelos idosos que possam assisti-los, que possamos assisti-los, entendendo as suas necessidades e sua realidade, devolvendo um pouco do amor que com certeza tiveram para conosco. Pedimos pelas crianças para que possam viver em paz, que possam amar e serem amadas. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelas pessoas que ajudam a creche Santa Clara e os projetos sociais de nossa querida CFA. Pedimos por todos os irmãos necessitados que se encontram em hospitais, manicômios, prisões, meio a guerras, conflito étnico ou qualquer outra situação de vulnerabilidade. Pedimos por todos os espíritos encarnados e desencarnados cujos nomes nos vêm à cabeça nesse momento, rogando a Deus por cada um deles. Por fim, rendemos glória ao Espírito incriado, ao Pai, ao Filho, assim como é desde o princípio e sempre será. Amém. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, ação de obsessores. Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45. Mas quando o espírito não purificado tiver saído do homem, perambula por lugares áridos, buscando repouso, e não o acha. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e ao chegar, encontra desocupada, varrida e arrumada. Vai então e leva consigo 7 outros espíritos, piores que ele, e ali entram e habitam, e a condição posterior desse homem torna-se pior que a anterior. Assim acontecerá também a essa geração má. Explicação de Torres Pastorino. Na interpretação vulgar, entendemos a advertência como relativa às obsessões, devendo ter sido dada em conexão com alguma das libertações de obsessores executada por Jesus. O mestre firma doutrina a respeito da técnica obsessiva por parte dos desencarnados. Perfeito conhecedor do assunto, pode revelar-nos com segurança há mais de 2000 anos uma coisa que o Ocidente só ficou sabendo por experiência direta com os estudos do Espiritismo de Allan Kardec e seus seguidores. Um obsessor, espírito não purificado e, por conseguinte, não esclarecido, mas não se use o termo contundente e descaridoso imundo, afinal é um espírito filho de Deus como nós, liga-se a uma criatura por quem sente ódio e sede de vingança. Ora, o ódio é o desequilíbrio de um amor, frustrado por qualquer motivo, e quanto maior o amor, mais fundo o ódio. Uma vez ligado fluidicamente à criatura, ou, na linguagem evangélica, tendo entrado nele, o obsessor passa a usufruir de todas as sensações e emoções da vítima, ao mesmo tempo que lhe injeta todas as suas próprias sensações, emoções e pensamentos, estabelecendo-se assim tenebroso intercâmbio de vibrações barônticas,
muito desagradáveis para o encarnado, embora aprazíveis para o perseguidor. Ocorre que, quando por ação externa é ele desligado de sua vítima, se vê coagido a permanecer vagando no plano astral, que, mutável como é, apresenta a cada entidade o aspecto condizente com a sua evolução. Em se tratando, pois, de entidades não evoluídas, a ambiência astral manifesta-se como a exteriorização da imaginação de cada um, região ainda inóspita, árida, cansativa porque sem postos fixos de referência, já que é instável, onde o espírito não encontra repouso, porque sua desorganização mental faz que aí os sítios se modifiquem a cada alteração de pensamento. O repouso ou a paz só poderia provir de seu próprio âmago, do seu coração, e justamente aí reside a insatisfação frustrada e a rebeldia inconformada, que se projetam no intelecto, o qual, ao pensar, plasma os ambientes pavorosos em seu redor. Quando, porém, se vê desligado da vítima e aliviado das pressões fluídicas que o expulsaram daquele posto avançado de luta em que vivia empenhado, se sente descontrolado e confuso e tenta voltar. Ao chegar novamente, atraído pela sintonia vibratória, alguns ex-obsediados registram sensações desagradáveis pela ausência do peso do perseguidor a que estavam habituadas. E este vazio faz que subconscientemente, de novo, o atraiam para junto de si. Então, percebe o obsessor que há dificuldades em influenciar a antiga vítima. A casa está desocupada, varrida e arrumada. Significa isso que a personagem visada já se corrigiu de alguns defeitos, colocou em ordem suas emoções, reequilibrando sua áurea e se libertou das falsas imagens sugeridas pelo perseguidor espiritual. Talvez até tente injetar-lhe novos quadros astrais inferiores, sem encontrar ressonância. Ele perdeu a antiga ascendência. Regressa então, mas não desanima de seus objetivos. Consegue, nas rodas de entidades semelhantes a si, outros 7 piores que eles. A decepção com a evolução de quem ele considera seu inimigo faz nele crescer proporcionalmente a raiva e o desejo insano de derrubá-lo do ponto atingido. E não aceita obstáculos a seu ódio implacável. Ao lado dos 7 novos amigos e já eles subjugado, isto porque devedor de um obséquio que será cobrado até o último centavo. E mais os juros. Embora eles só aceitem a empreitada quando vem possibilidade de oferir boas vantagens de baixo teor. O ataque, então, é renovado, e a condição última torna-se pior que a anterior. Jesus termina prevendo e predizendo que assim aconteceria àquela geração má, ou melhor, enferma, que não está assimilando a profundidade de seu ensino. Explicação esotérica de Torres Pastorino. A lição desdobra-se em profundidade maior que a aparente. A escala de valores, como sempre, aplica-se a diversos graus, segundo a interpretação que pode ser dada. Em primeiro plano, aparece sem dúvida a lição literal que vimos acima. Trata-se do que realmente ocorre nos casos de obsessão e possessão por parte de espíritos desencarnados. O texto é claro, é o exemplo da nossa vida diária, fatos corriqueiros. A outra interpretação após a conversão de uma criatura do materialismo ou da descrença à espiritualidade. Verificamos que foi dela expulso um espírito atrasado, o da dúvida. Mas logo depois, com a casa vazia, limpa e arrumada, surgem outros 7 espíritos piores que são a vaidade de ter alcançado aquela compreensão,
convencimento de sua capacidade pessoal em melhorar, o orgulho de haver galgado um passo a mais na evolução, a autossatisfação da crença de que realmente é um eleito, a pretensa superioridade que faz acreditar-se melhor que os outros, a arrogância que descaridosamente despreza os outros pecadores e, o pior de todos, a invigilância que se supõe infalível em suas opiniões, em seus julgamentos, em suas condenações. Esses 7 espíritos piores, muito piores, que o materialismo e a descrença, passam a morar naquele indivíduo cujo estado se tornou muito mais grave do que antes. Humberto Roden tem uma frase que descreve bem este caso tão típico e, infelizmente, tão comum nos espiritualistas de qualquer religião. Livre-me, Deus, de minhas virtudes, que de meus vícios eu me livrarei. No entanto, a última frase profética de Jesus relatada por Mateus e que amplia o conceito do indivíduo para o coletivo, abre-nos o horizonte para uma terceira interpretação. Diz, e assim acontecerá a esta geração. Essa profecia é facilmente verificável agora, após mais de 20 séculos, em sua realização comprovada. Aqueles homens que ingressaram no cristianismo, embora o cristianismo não tivesse ingressado neles e que, portanto, não perceberam o âmago, a base, a profundidade do ensino do Cristo, foram exatamente os que se apoderaram do poder, imbuídos da convicção de se haverem liberto do espírito do paganismo e do judaísmo. Expulso aquele espírito, todavia outros 7 piores vieram neles habitar, convenceram-se de que eram os melhores, quiçá os únicos que realmente compreendiam e interpretavam a verdadeira religião cristã, numa vaidade sem limitações. Incharam de convencimento a ponto de se intitularem eles mesmos os legítimos e indiscutíveis representantes de Deus na terra, herdeiro dos apóstolos, fundamentando-se para isso no lugar geográfico em que se encontravam e não no espírito que possuíam. Encheram-se de orgulho, certos de que eram donos de Deus, e chegaram ao cúmulo de se julgarem por ele obedecidos, podendo determinar por decreto aqueles que deviam habitar o céu, e mesmo durante certa época o fizeram até o lugar do céu que deveriam ocupar. Dormiram sobre os louros das conquistas de seus postos, com a autossatisfação de que eram escolhidos, os eleitos de Deus, os privilegiados do planeta. Felicitaram-se com a pretensa superioridade de que quem os não seguisse estaria condenado. E desprezaram, perseguiram e espizinharam outros povos, destruindo documentos e monumentos que, por não provirem deles, eram julgados diabólicos. Cresceram em sua arrogância desmesurada, torturando, queimando e assassinando em nome de Deus. E como delegados seus, todos aqueles que lhes não queriam submeter e finalmente caíram na pior das invigilâncias, solenemente decretando-se a si mesmo como sendo infalíveis, pois o que diziam era o próprio Deus que falava por sua boca. Nos debruçando um pouco no texto que nos colocam hoje ao estudo, podemos observar 3 explicações com focos complementares. A primeira ensina-nos que a ligação entre o obsessor e o obsediado é fluídica, ou seja, acontece por meio de pensamento, por sintonia vibratória, não necessitando de contato físico ou presença. Essa ligação é geralmente advinda de uma frustração ou de um ódio, aqui com o sentido inverso de amor ou desejo de vingança.
E quanto maior a frustração, maior será a ação implementada por esse obsessor. Esse obsessor, ele se alimenta de vibrações baixas do obsediado. Portanto, deixe-nos aí uma sugestão de que nós precisamos elevar nossas vibrações. E de que forma nós podemos fazer isso no nosso dia a dia? Por exemplo, através do estudo e da compreensão do Evangelho, que inclusive, deve ser feito no lar, o chamado Evangelho no lar, para que possamos não somente nos beneficiar, mas beneficiar aqueles que estão mais próximos de nós. Nós precisamos também ter os nossos pensamentos vigiados. O desejo e a prática do bem e do amor em nosso dia a dia, entre tantas outras coisas. Uma segunda vertente ou explicação nos chama a atenção de que nós não nos coloquemos como sendo os donos da verdade, e muito menos como sendo os donos de Deus. Nos lembra que religião é o meio, não o fim, e que o caminho dado e demonstrado por Jesus Cristo precisa ser entendido e praticado. E a terceira é o alerta de que quando a criatura passa a dar os seus primeiros passos no rumo da espiritualização, acontecerão os seus piores inimigos, que são seus inimigos internos, tais como vaidade, orgulho, achar-se o escolhido e todos os outros que foram mencionados no texto. Portanto, quanto mais nos dispormos a sairmos do antissistema, que é representado pelo materialismo e suas implicações, mais este reagirá para nos mantermos presos às suas garras. Mas precisamos ter força, fé, vontade e seguirmos. Como já foi demonstrado e orientado pelo Mestre Jesus, a recompensa é o reino dos céus. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.